Laís Leão, ela é candidata a deputada federal e arquiteta. Laís, obrigada por falar comigo, porque eu tô doida para sanar uma dúvida do porquê que os arquitetos se envolvem tão pouco com a política. E dei uma olhada aqui com uma colinha até no seu currículo, arquiteto urbanista da UTF-PR, mestre em gestão urbana pela PUC, especialista em administração pública e só 32 anos. O que mais me impressionou, Laís, é o seu currículo técnico. ONU Habitat, Fórum Econômico Mundial, Forbes Under 30. Menina! Corri muito já, né? Já circulei demais. Conta pra mim, com um currículo desse, como que você começou a entrar na política? A minha mãe, ela fala que eu sempre fui meio ligada, assim, nos 220, sempre fui meio metida a me enfiar em tudo. Eu tinha um chefe de um estágio na faculdade que ele me tirava sarro de mim, que eu me inscrevia em tudo. Porque era assim, tinha um negócio pra fazer, eu ia. Tinha não sei o que, para um programa na faculdade, não sei o que lá, ia. O pós, né, tinha... Quando eu comecei a me envolver mais nesses assuntos mais políticos, digamos assim, com o meu TCC da faculdade, porque eu encasquetei que eu tinha que estudar sobre segurança urbana para as mulheres. E na época não se falava muito disso, assim, era 2015, tinha assim essa era muito incipiente, tinham começado a discutir essas questões de mulher e cidade. E aí eu falei, eu vou fazer isso no meu TCC, porque eu estudava na UTF-PR lá em Curitiba, e era um campus novo, o campus do Ecoville, que era um campus mais longe, assim. Então tinham vários terrenos vazios em volta e era bem inseguro para chegar na faculdade. E eu vivia isso todo dia. Eu falei, não, isso aqui vai ser minha pesquisa de TCC e vou dar um jeito. Eu lembro que várias professoras me falaram que eu estava delirando, que não era pesquisa de TCC, era pesquisa de mestrado e doutorado, que não tinha dado suficiente. Então, assim, foi desde aquele momento já foi uma coisa tipo assim, não, eu vou bancar, eu quero trabalhar com urbanismo, eu quero lidar com urbanismo na minha vida e eu quero fazer alguma coisa diferente. E eu comecei a estudar essa questão de segurança, de percepção de segurança, como é que a cidade influencia. E aí isso foi uma coisa puxar a outra, eu comecei a me inscrever em 1000 coisas e comecei a levar esse assunto, porque na época... cursos assim ou eu de me inscrevia em eventos que era para assim, ir para a Bélgica representar o Brasil falando sobre mulheres e cidade. Aí tava eu lá com 21 anos, assim, nossa, sabendo de tudo. Porque na época, esse não era um assunto que era muito discutido, em 2015. E aí, hoje tem muito mais, né? Tem muito mais pesquisa, é uma coisa que se fala, mas na época não era. E aí eu falava para as pessoas, a gente fazia rodas de conversa e tal, e as mulheres me falavam, olha, eu só comecei a perceber o quão medo eu tinha de andar na rua quando eu ouvi você falando. E aí eu levava essas experiências, eu trabalhava muito em comunidades, fazia trabalho voluntário. Então, eu com 21 anos, era de um jeito específico meu, uma referência nesse assunto no país. E eu comecei a me inscrever em tudo, meu chefe do meu estágio na época me tirava muito sarro, porque eu trabalhava no escritório de planejamento urbano tradicional, plano diretor e tal. E aí eu me formei, continuei trabalhando com isso, né? Eu trabalhei vários anos com plano diretor, plano de mobilidade, urbanismo tradicional mesmo. E paralelamente eu fazia essas ações de ativismo por cidades mais seguras para as mulheres. Então, assim que eu comecei a me envolver com política mesmo, porque eu fazia advocacy para o projeto que eu tinha criado. Então, eu ficava tentando, passava o meu tempo livre, eu passava tentando convencer políticos de que precisavam fazer política pública por segurança urbana para a mulher, a partir de uma perspectiva do urbanismo. E assim foi que eu comecei a me envolver na política. E aí, no fim das contas, depois de muito vai e vem, acabei, de fato, me lançando candidata e tal. E assim que nós temos uma arquiteta política no Paraná. De certa forma, você foi se treinando desde a faculdade, então, a lidar com esses políticos. Isso. E desde essa época você viu o lado ruim de argumentar com políticos contrários. Sim. E você foi treinando a sua capacidade? Isso não te assustou? Eu acho que desde aquela época eu já fui aprendendo meio que na marra como era ser mulher na política, né? Porque eu ia fazer, na época, era 2018, né, 2019, que eu comecei a entrar mais com essa parte de advocacy, um pouquinho antes da pandemia. E aí, assim, hoje a gente tem mais mulheres na política, mas na época, 7 anos atrás, era bem menos. Então, eu tinha poucas mulheres que eu conseguia conversar. Então, e muito jovem, acho que são dois elementos, não é? Isso, então, era uma menina, na cabeça deles, né, recém-formada, que não sabia nada, tentando convencer eles a mudar políticas públicas que estavam muito estabelecidas. Então, assim, eu às vezes gastava 3 reuniões para explicar para um deputado, para um vereador, que aquilo que eu estava trazendo era uma questão.
E aí, quando eu finalmente conseguia falar com vereadoras, com deputadas, era 10 minutos de conversa. Porque assim, as mulheres têm medo de andar na rua. Elas falavam, sim, as mulheres têm medo de andar na rua. E aí? Eu falava, gente, é isso, né? A gente precisa de mais mulher e tal. Tinham homens aliados na pauta, mas mesmo os homens aliados, assim, era uma coisa que a gente tinha que desenhar quase o problema e de explicar o que fazer. Então a gente começou a articular, mas eu percebi em dado momento, assim, que faltava mais mulheres na política e faltava mais mulheres com essa visão do urbanismo, com a visão da arquitetura. Porque a gente tem uma profissão muito política, só que isso foi se perdendo ao longo do tempo, sabe? Eu já ia te falar que a gente tem uma formação muito técnica. Aham. Quando que você viu que essa parte técnica não era suficiente, Laís? E quando que você viu que a parte política sozinha também não era Também não era. suficiente? Sabe, eu acho que a minha chavinha virou que na pandemia, no finalzinho da pandemia, eu fui morar na Alemanha. Era fim do meu mestrado, aí eu engatei numa fellowship lá em Berlim. Fiquei 2 anos morando em Berlim, estudando segurança urbana para mulheres. Ficava incubada numa organização social lá. E aí, quando eu decidi voltar para o Brasil, eu estava bem na boca do gol, assim, na revisão do plano diretor de Curitiba. A revisão do plano diretor começou em 2025. E aí eu tinha voltado de Berlim no comecinho de 23. E assim, conheço, né? Eu sei que a revisão não começa no ano que diz que começa. Ela começa um pouco antes. E aí eu comecei a ver a movimentação da galera mais técnica, né, em volta da pauta do plano diretor. E eu falei, isso aqui tem que ser a pauta de algum vereador. Algum vereador tem que comprar isso aqui, porque senão a gente vai ter uma revisão que não vai ser feita do jeito adequado, não vai ouvir a população o suficiente, porque a Câmara precisa cobrar isso. E eu comecei a tentar achar o suposto vereador que eu ia apoiar e ajudar para ficar em cima da pauta do plano diretor. Procurava. Nunca veio esse vereador. Nunca aconteceu. Falei, gente, não vai dar certo, vai ter essa revisão, ninguém na Câmara vai cobrar isso direito, e aí a gente vai perder uma oportunidade enorme para a cidade. E aí o pessoal, né, do partido me convidou. Na época eu conversava muito, sempre fui muito amiga do deputado Gora, né, que já era uma pessoa muito envolvida com essas questões de direito à cidade. E aí eu me convenci ali, eu falei, não, tá, então talvez a vereadora tenha que ser eu, né? E era assim, nunca tinha me candidatado. Eu já tinha, assim, conhecia o pessoal da política por causa do meu trabalho na organização social, mas eu não era política formalmente, institucionalmente. Eu sempre fui uma pessoa muito política, sempre muito engajada. Como eu trabalhava com essas questões de segurança para as mulheres, as pessoas vinham me perguntar muito, ai, Laís, em quem que eu voto? Eu quero votar uma mulher, em quem que eu voto? Então, já há muito tempo as pessoas já me tinham como uma referência de alguém para conversar, para perguntar. Falei, tá, então vamos nós. Mas assim, eu vou, se for para dizer que eu sou vereadora do urbanismo, e a gente vai falar de urbanismo, vai falar do plano diretor, vai explicar para as pessoas que é importante ter alguém para discutir plano diretor. Falei, se as pessoas entenderem que é importante ter alguém, elas vão me eleger. Se elas entenderem que não é o momento, que não precisa, que não é isso que elas precisam, aí eu não vou ser eleita. E aí, resumo da ópera, fui eleita, fui a mulher progressista mais votada. 7 mil votos. Né, a Laís Leão é vereadora da Câmara de Curitiba hoje, né, nessa legislatura. E 7 mil votos não é pouca coisa, Laís. Sim, eu fui a mulher mais votada, a progressista mais votada da cidade. Olha só. E foi com a pauta. E o meu slogan de campanha era vereadora do urbanismo. Eu fazia vídeos explicando o plano diretor. Eu fiz uma série de vídeos antes da campanha, que é uma série que as pessoas me falam isso até hoje. Que Curitiba tem 75 bairros. Eu fui em todos. E em todos eu ensinava urbanismo. Era uma sériezinha que chamava de Urbanismo na Prática, que era um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, em que eu ensinava alguma coisa sobre urbanismo, alguma coisa técnica, de um jeito bem pedagógico, assim, sem linguajar complexo nosso, né? Para que as pessoas entendessem com base na realidade do bairro delas. Então, teve bairro que eu falei sobre a questão de aterro sanitário, teve outro bairro que eu falava sobre a mobilidade ativa, outros bairros que a gente falava, tem um bairro que tem uma hiperconcentração de serviços de saúde. Todos os hospitais da cidade quase ficam nesse bairro. Então, vamos falar, em termos de urbanismo, o que isso afeta, o que isso influencia? Aí, fiz os 75 bairros e, assim, tive voto naquela época em todos os bairros da cidade. E você sentia que a população entendia esses conceitos e se interessava. Sim. Eu acho que isso é espantoso, Laís. Na sua visão, isso seria possível ser alastrado? Você está indo para uma cadeira federal, né? Se candidatando para uma cadeira federal.
A gente poderia ter essa mesma concepção que você teve de beabá urbanístico em nível nacional? Olha, eu acho que sim. Quando a gente começou a pensar, né, nessa coisa, eu falo a gente porque tinha muita gente comigo, né, não sou só eu, né, eu sou o rosto ali, mas a gente tem uma galera que comprou a ideia e que achou que era importante. E naquela época a gente pensava muito assim, cara, será que dá pra falar a vereadora do urbanismo? As pessoas vão entender? Não é um tema que assusta? E a gente ficava muito em dúvida. A gente tinha pensado em várias alternativas e sempre caía, mas é urbanismo, no fim das contas é urbanismo, no fim das contas é urbanismo. E aí a gente falou, vamos testar. E a gente começou a fazer um monte de vídeo falando de urbanismo e as pessoas entendiam. O curitibano tem uma relação com o urbanismo historicamente construída por causa do caráter da cidade, da vocação da cidade, a história toda do Jaime Lerner e tal. Então a gente percebeu que era uma pauta que as pessoas queriam conversar. Mas eu vejo que até hoje, quando a gente faz conteúdos que são bastante técnicos, mas que são explicados de um jeito simples, as pessoas super se engajam. Porque o urbanismo é a vida delas, Anaí. Todo mundo tá na cidade, todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe para que lado que a rua tem que ir. Se você conversa para qualquer pessoa na rua, independente da cidade que você esteja. Se você estiver em Curitiba, se você estiver em Londrina, se você estiver em Cambé, se você estiver em Foz do Iguaçu e em qualquer lugar, não importa o porte da cidade. Se você parar uma pessoa na rua e falar, o que precisa melhorar aqui nessa rua? A pessoa vai dizer, é muito ruim aquela curva ali, porque tinha que ser mais aberta, mais fechada, mais não sei o quê, tinha que ser sentido único, tinha que ser mão dupla. Todo mundo tem essa visão, lógico. As pessoas não têm o ferramental técnico que a gente tem, porque a gente estudou as ferramentas. Mas muitas vezes a população tem a solução. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com o terceiro setor, logo que eu me formei, porque eu sentia que quando eu me formei, eu tinha aprendido todas as ferramentas, mas eu não tinha aprendido uma coisa que é muito importante para o urbanista, que é saber ouvir. Eu sentia que, assim, eu sabia tudo o que tinha que fazer, mas eu não sabia diagnosticar de fato o problema. Porque não é nossa função diagnosticar o problema. Ouvir as pessoas. As pessoas. Porque eu percebi, e aí depois eu fui perceber, no terceiro setor, eu aprendi a ouvir e a conversar. E eu percebi que as pessoas tinham muito mais soluções do que eu, como urbanista. Mas elas não sabiam aplicar necessariamente essas soluções porque elas não são urbanistas, elas não são arquitetas, elas não são engenheiras. Elas esperam que alguém técnico faça isso para elas. Então, foi ali que para mim foi uma virada de chave, porque eu pensei, cara, a gente como técnico, a nossa obrigação é ter o ferramental e dispor esse ferramental. Mas quem vai trazer o problema de verdade, apontar o problema de verdade e muitas vezes vai apresentar a solução é a própria população. Então a gente precisa ouvir, falar, tá, ouvi tudo isso aqui, digerir isso aqui, dentro de todas essas ferramentas que eu tenho na minha cabeça. Quais dessas ferramentas encaixam com esse problema? É a nossa função como urbanista. E, invariavelmente, também é a minha função como política. Porque eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Eu concordo totalmente com você, Laís. Eu acho que a política é o fazer cidade, já que as pessoas moram na cidade. Mas eu queria entender por que tem essa escassez de técnicos do planejamento urbano na política. É que a política não é fácil, né? E assim, não, nenhuma profissão técnica é fácil, mas a política, ela tem um fator que são muitas camadas, né? E é um campo extremamente difícil de navegar. Especialmente se você é mulher, se você é uma pessoa negra, se você faz parte de alguma minoria. A política, ela não é feita para ser inclusiva, ela é feita para ser exclusiva. Mas na pauta do planejamento urbano, será que falta esse gancho na nossa graduação? Ou por que os arquitetos correm da política? Será que existe uma antagonia de técnica versus política? Como que você enxerga essa baixa entrada de arquitetos na política? Eu acho que é um pouco também, eu acho que a nossa formação tem uma questão, um gap ali, em termos de um excesso de formação para o mercado, que lógico, as pessoas precisam pagar boleto, elas precisam ser profissionais, elas vão trabalhar, elas vão receber salários, elas vão pagar suas contas, elas precisam disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que falta um pouquinho na nossa formação, eu não posso dizer por todas as universidades, mas que falta um pouquinho na formação dos arquitetos como um todo,
esse desenvolvimento do pensamento crítico sobre a cidade, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o ambiente construído. E às vezes a gente está muito mais preocupado em saber como vai vender o projeto do que como aquele projeto vai impactar. E eu não estou dizendo que uma coisa é mais importante que outra, mas eu estou dizendo que a gente precisa saber os dois. Porque você também precisa entender como você vai vender o seu projeto para conseguir fazer esse pensamento crítico. Mas, ao mesmo tempo, você não vai vender bem um projeto e construir um bom projeto que seja para o coletivo se você não tiver esse pensamento crítico, se você não pensar que aquilo que você está fazendo vai influenciar o coletivo. É quase que você está cobrando uma responsabilidade aí do arquiteto, urbanista. Né? Exato. Tem um livro muito bom que eu sempre recomendo em todos os lugares, que para mim foi um livro que girou minha cabeça, assim, que chama Arquitetura e Política, da Zaida Muxi e do Joseph Montaner. E eles falam, eles discutem justamente, o subtítulo é Pensando futuros urbanos, eles falam de futuros. E aí nos capítulos eles trazem pontos muito variados, assim, sobre como a arquitetura se relaciona com a política. E foi a primeira vez que eu li num livro assim, de ampla divulgação, que não era só sobre isso, a questão de gênero. Tinha um capítulo em que a Zaida Muxi, que é uma referência nesse assunto de mulheres e cidade, explanava justamente sobre essa questão de como é política a relação das mulheres com a cidade. E aí, nesse livro, eles falam muito sobre isso, de como a nossa profissão, ela é historicamente uma profissão extremamente política e que isso foi se perdendo ao longo do tempo, com o advento do, capitalismo, etc. A gente pode fazer uma análise filosófico-sociológica toda sobre isso, mas eu acho que a profissão também ela foi se afastando um pouco desse lado crítico. Então, e eu acho que essa é uma das razões e porque a gente nunca pode dissociar arquitetura e urbanismo. Eu acho que a gente tem que sempre discutir, porque senão a gente vai ter arquitetos colocando um prédio de 50 andares na frente da praia, fazendo sombra na praia inteira. Entendeu? Isso é um arquiteto que assina um projeto desse, é um arquiteto que não tem muita responsabilidade com o coletivo. Vai olhar e falar assim, eu vou fazer meu projeto aqui e o resto que se dane. E não é, a nossa profissão não é assim, não é a função do arquiteto. A função do arquiteto é pensar no ambiente construído como um todo, não só dentro, né? Mas em como ele influencia todo o seu entorno. E é isso que você tem colocado nas suas pautas, né, Laís? Eu também trouxe a minha colinha. Você está bastante atuante na questão dos passageiros no transporte coletivo. Vou querer te perguntar um pouco sobre isso, sobre jardins de chuva. Sim. Que eu achei muito interessante. E a questão dos PCD. Isso. As pessoas com deficiência. E eu vi também uma cartilha de calçadas que você está mobilizando. Conta pra gente. Tá. Quer escolher um ou quer falar de todos? Eu falo dos três rapidinho. O transporte público, a gente, além do plano diretor, lá em Curitiba, a gente está nesse momento de revisão da concessão do transporte, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana. Então, eu tenho ficado bastante em cima nesse sentido e a gente tem brigado, já, como vereadora mesmo, mas já em âmbito federal, sobre a implantação do Sistema Único de Mobilidade, né? Assim, meu entendimento é de que o futuro do transporte público é a gente começar a pensar seriamente em tarifa zero. E não tem como pensar em tarifa zero se a gente não pensar num sistema federalizado de financiamento. Os municípios não conseguem arcar sozinhos, especialmente os municípios grandes. Então, a gente precisa de um sistema multifederativo, assim, de análise do transporte público. O que, teoricamente, vocês estão na frente, né? O Eugênio Maia Neto está puxando isso via o Fórum Nacional de Mobilidade. Isso, então... a gente tem tentado ali mobilizar. Só que é uma coisa assim, eu vejo que as pessoas ainda têm muita restrição por causa daquela ideia do não tem almoço grátis, sabe? Da coisa do tipo assim, não tem como tarifa zero, alguém vai pagar. Lógico que alguém vai pagar. Só que justamente a questão da tarifa zero é que ela muda a chave da lógica da mobilidade. Se você começa a pensar não por demanda imediata, ou seja, quantas pessoas usam esse ônibus hoje? Se você começa a pensar em demanda estimulada, que é quantas pessoas poderiam usar este ônibus hoje e sair do carro? Você tem um universo muito maior de usuários. E se você tira o fator custo da conta, e você só coloca na decisão da pessoa o fator segurança, o fator qualidade, o fator tempo, você tira um dos principais fatores, que é o fator custo, você muda a dinâmica como as pessoas se relacionam com a cidade. Então, quando você fala em tarifa zero,
você não está falando só de transporte público, você está falando de acesso ao emprego e renda, você está falando de acesso à educação, as pessoas podem ter mais oportunidades de trabalho, elas podem conseguir trabalhar mais, inclusive, se quiserem, elas podem conseguir estudar mais, acesso ao lazer, acesso à saúde, talvez a pessoa tenha acesso a um hospital, a um posto de saúde que ela não tinha acesso antes. E você está falando de trânsito, porque hoje a gente já sabe que a resolução para o trânsito das grandes cidades não é abrir mais espaço para o carro, é investir massivamente no transporte público. Se você fala de um sistema único de mobilidade, especialmente integrado com as regiões metropolitanas, você muda a chavinha. Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem muita clareza no seu raciocínio separar, são duas lutas, né, Laís? A gente está lutando por um sistema de informações que tenha multiníveis, né, municipal, estadual e federal. Sim. E a segunda luta, que é a tarifa zero. Universal. Por que universal? Porque a gente só pode calcular e ver se está funcionando se a gente tem esses dados. Se os dados não existem, como é que a gente vai falar de custeio público? Exato. Né? Então, acho que tem muita São clareza. muitas camadas, assim. Você ter essas duas lutas, essas pautas bem definidas. Desculpa, já quero saber do Jardim de Chuva. Tá, vamos lá. O Jardim de Chuva é meu xodó, assim, que foi o primeiro projeto que a gente apresentou na Câmara e ele foi o primeiro projeto que a gente aprovou na Câmara também. Ele é um projeto, inicialmente ele era focado em Jardim de Chuva. Curitiba tem um problemaço de alagamentos, né, enchentes e alagamentos histórico. Inclusive a gente tem, né, aquele conceito da cidade de esponja, começou em Curitiba e tal, depois veio com o nome, né, chinês como cidade de esponja, mas a gente já aplicava isso lá. E aí, só que a gente tinha uma legislação que ela era muito 880, assim. A legislação de drenagem de Curitiba colocava que ou o sistema de drenagem é 100% natural, ou ele é 100% construído. Então ele era ou 100% verde, ou 100% cinza. Mas ninguém ia querer fazer o 100% verde com medo? Isso, ou ele era pouco eficiente, não tinha como medir e tal. E a gente não tinha soluções baseadas na natureza no sistema de drenagem. Então a gente fez a lei do Jardim de Chuva para incluir. E é desde então que a gente conseguiu a inclusão, a gente tem conseguido pulverizar essa lei em outras leis e tem conseguido incidir nacionalmente para que seja mais viável trazer recurso, inclusive, para a implantação. Então, agora, a última notícia, né, que a gente tem sobre isso, a gente aprovou a lei do Jardim de Chuva no passado e agora a gente conseguiu que os Jardins de Chuva e soluções baseadas na natureza tivessem dentro do decreto novo de calçadas de Curitiba. Então, a gente tem incluso dentro das áreas de serviços de calçada, soluções baseadas na natureza, inclusive jardins de chuva para escoamento de drenagem. Então, assim, foi um dominó, né? A gente conseguiu a aprovação da lei, agora a gente está conseguindo decreto de calçadas. Eu tenho conversado muito com o Ministério do Meio Ambiente para a gente fazer ajuste da tabela Sinep, para conseguir fazer orçamentação pública para jardins de chuva, dentro de orçamentação de calçadas e obras de mobilidade. Então, a gente tem conseguido conectar. Então, vou fazer uma obra de mobilidade, não é só sobre mobilidade. Você está pensando em mobilidade para o veículo, você está pensando em mobilidade para o pedestre, porque daí você tem que refazer a calçada e fazer a acessibilidade. E o conforto térmico. E você está pensando em drenagem e meio ambiente. Porque na área de serviço, você consegue pulverizar soluções melhores para o meio ambiente. Então, soluções tanto de drenagem, de escoamento, quanto a implantação de sombreamento, né, vagas verdes futuramente e tudo mais. Então, a gente tem conseguido fazer essa conexão. Por isso que os urbanistas da política são tão importantes, porque a gente consegue fazer esse match, assim, sabe? E você está envolvida nessa cartilha, porque ela é quase que o resultado final de todo esse processo. Isso, assim, foi a própria prefeitura, né, que fez esse novo manual. A gente tem impressionado, a gente fez desde o ano passado, a gente fez um diagnóstico participativo de calçadas. A gente chamou a população para dizer o que tem de problema na calçada, levou para a prefeitura para que eles usassem para a construção do novo decreto, porque o decreto era muito antigo. Então, esse decreto novo, ele já está bem atualizado e muito mais fácil de entender. E já veio com todas as soluções. E a gente tem, assim, defendido muito essa questão da responsabilidade da prefeitura sobre as calçadas, né? Porque isso é uma grande briga mesmo, assim, porque a lei da pessoa com deficiência, o Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência diz que é responsabilidade do poder público a implantação, mas as prefeituras fazem leis municipais que falam, não, a responsabilidade é do proprietário. E aí fica nessa queda de braço. Então a gente tem trazido esses questionamentos para que o poder público, lá no caso de Curitiba, mas eu acho que isso também precisaria ser uma discussão para outros municípios, mas também a gente também sabe que Curitiba tem capacidade de aporte financeiro para fazer calçada, mas tem municípios menores que não têm. Então, a gente precisaria também de um financiamento eventualmente nacional para ter calçadas melhores nos municípios.
Sim, é porque a gente tem a rota pedestre, que é a principal, que deveria ser municipalizado, o poder público deveria pegar para si. É sempre um brigueiro. Sempre, uma guerra. O que a gente vê no Paraná é o meu estado, né? Eu sou londrinense, é que os municípios pequenos fogem disso. Eles não querem de jeito nenhum arcar com esse custo. Sim. Né? Como que a gente faria, Laís, na sua visão, via legislativo, para isso ser mais digerível? Eu acredito, e isso é uma das coisas que a gente tem, né, começado a construir como propostas legislativas em âmbito nacional, é na ideia de que a gente precisa de um financiamento nacional e, eventualmente, em alguns estados, que possa vir, eventualmente, pelos governos estaduais, de mobilidade ativa. Não tem como, os municípios não têm orçamento para fazer as calçadas integralmente. Não tem, especialmente os municípios menores. Assim, o caso de Curitiba, talvez se a gente desse uma prensada ali, acho que talvez até tivesse. Mas os municípios menores não conseguem executar. Não tem corpo técnico para executar, não tem mão para executar, não tem gente o suficiente para executar e não tem recurso. Então, a gente precisa de uma articulação nacional no sentido de assim, pessoal, não dá, calçada é prioridade. A gente precisa de um programa nacional. A gente brinca, né? A gente precisa criar o programa Calçada Boa. Precisa ter isso para que os municípios consigam protocolar e pedir e acessar financiamento de recurso nacional, que é onde está o grosso do dinheiro, para conseguir financiar a implantação de calçadas e subsidiar, eventualmente, essa viabilidade para os próprios proprietários. Então, se vai ficar nessa queda de braço, a gente tem que dar um jeito para que as pessoas também consigam executar. Se vai ficar com os proprietários, eu acho que deveria ficar com o poder público, que é melhor, você já faz tudo igual. Mas se a gente vai ficar nessa queda de braço por um tempo ainda, a gente precisa de um plano de transição e a gente precisa de uma forma de que esses proprietários acessem o financiamento para executar essas calçadas de uma maneira integrada e que os municípios tenham também subsídio, tanto técnico quanto financeiro, para conseguir orientar como fazer isso. Porque senão a gente fica nessa colcha de retalhos, né? Você viu que isso não é uma questão de Curitiba. Não. Que a gente está falando agora de Brasil, tem a ver com o seu novo desafio aí que está sendo colocado. Isso, exato. Muita gente tem me perguntado, né? Como é que você discute a pauta de urbanismo, que é uma pauta tão local, é uma pauta tão ali na proximidade das pessoas, a partir, assim, de Brasília, de uma ótica de fora, né? Num país tão diverso. A realidade, né? Se você vai, por exemplo, para Manaus, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Manaus, eu levei um susto, porque eram uns meios fios, assim, dessa altura. E eu olhei e falei, nossa, sim, porque é uma dinâmica diferente, uma dinâmica hídrica diferente, as calçadas precisam ser mais altas e tal. E eu lembro que eu pensei, falei, gente, dimensões continentais, a altura do meio fio muda de acordo com o estado, por causa da dinâmica de drenagem daquele estado. Então, a gente precisa ter uma visão de que são realidades diferentes, mas o problema é o mesmo. As pessoas precisam conseguir acessar a cidade e qualquer um precisa. Se a pessoa tem qualquer limitação de mobilidade, ela precisa ter o direito fundamental de acessar e ter o direito à cidade. Então, a gente tem tentado, né? A gente tem construído as nossas propostas e a gente tem conversado muito com as pessoas nesse sentido. Olha, sim, o urbanismo e o município é uma discussão extremamente local, mas todo mundo mora na cidade. Todo mundo não, beleza, tem as pessoas que moram, mas assim, a maioria da população brasileira é urbana. E mesmo quem mora em distritos rurais, em áreas rurais, precisa vir, muitas vezes, até o espaço urbano para conseguir acessar determinados serviços. Então, a vida da maioria da população brasileira acontece majoritariamente nas cidades. Não tem como a gente fazer uma discussão nacional sem pensar no município, sem pensar no local. Então, assim, eu como vereadora, muitas coisas a gente conseguiu executar, mas a gente viu que muitas coisas a gente batia no teto. Era assim, vai até aqui. Articulação da tabela Cinep, por exemplo. Não tem como fazer como vereadora, mas como deputada é possível. Então, a gente tem pensado nesses degraus e eles existem. E a gente vê que os municípios sofrem muito por causa dessa falta de conexão. Estava conversando com o pessoal do Conselho de Arquitetura, do CAU, e a gente também começou a pensar em várias coisas assim, olha, tem muitas demandas dos arquitetos, muitas demandas locais que a gente não consegue endereçar porque a gente não tem uma representação no Congresso.
Não tem representação, é verdade? Não tem. Se eu não me engano, tem uma deputada federal arquiteta no país. Eu acho que é uma só. E assim, é difícil de articular, porque, lógico, a pessoa não necessariamente precisa ser técnica em A, B e C para ser política. Pelo contrário, a democracia prevê que a gente tem que ter pessoas o mais diversas possíveis. Mas é justo quem estuda a cidade, não Mas é? quem estuda a cidade precisa estar lá também, precisa conseguir fazer essa articulação, porque senão fica faltando. Fica faltando o debate, fica faltando alguém para botar embaixo do braço e falar assim, não, daqui que eu vou levar a luta das calçadas e a gente vai brigar por causa disso aqui. Então, a gente precisa de uma representatividade plural, inclusive a nossa. Inclusive de urbanistas, inclusive de arquitetos que consigam trazer essa discussão. E sabe uma coisa que eu tenho visto, Danaí? Desde que a gente entrou na Câmara Municipal de Curitiba, eu vejo um interesse muito maior dos arquitetos em política. Porque a minha impressão que me dá, e as pessoas e os arquitetos me falam isso, cara, muito legal. Desde que você tá lá na Câmara, eu vejo que a gente tem alguém para falar as coisas que a gente tá engasgado faz tanto tempo. Então isso é muito legal. As pessoas têm se engajado mais. A gente tem puxado eventos urbanísticos dentro do meio político e isso faz toda a diferença. Porque ele não é só a Laís urbanista pensando nas coisas. A gente tem uma gama, a gente tem uma lista, tem uma base de muitos arquitetos junto conosco que a gente eu posso ligar e falar assim, qual que é a tua opinião em tal coisa? Qual que é a tua opinião? Vamos juntar aqui um pessoal. A gente tem um conselho, né? A gente tem grupos, é sobre dar legitimidade para esse tema, usar a parte técnica da melhor forma, Exatamente. mas discutir também com a sociedade. É quase que um equilibrista, né, Laís? Eu me interessei muito pelas suas pautas de mobilidade, né? Foi assim que a gente começou a conversar. Mas agora eu tô vendo que a sua bandeira é o direito à cidade. Isso. E é por isso que você traz a acessibilidade de uma forma tão forte? As pessoas me perguntam muito isso, sabe? Mas qual que é a tua bandeira? É habitação? É mobilidade? Eu falo, urbanismo. Tá, mas é habitação? Urbanismo? É todas? É uma habitação, é mobilidade, é acessibilidade. Não tem como falar de direito à cidade se eu não falar de tudo. É um pouquinho de tudo. E é isso que é a riqueza da nossa profissão. É uma profissão que, inevitavelmente, é um pouco generalista, porque a gente tem que saber um pouquinho de tudo, lógico, e aí cada um vai se especializar um pouquinho mais, né? Na minha área de doutorado e mestrado, por exemplo, é mobilidade. Então, eu consigo falar 5 horas ininterruptas sobre mobilidade, talvez sobre habitação eu consiga falar umas 3. Mas você sabe que eu fui para mobilidade porque eu pensava assim, tá aí uma área do planejamento urbano que eu consigo fugir um pouco da política. Nada. Como eu tava enganada. Não, querida, sinto Talvez muito. seja uma das mais políticas, né, Laís? Porque a gente precisa dessa articulação. E que recomendação, Laís, você daria para os nossos urbanistas? Você já viu essa parte difícil da política que você trouxe, mas você já viu também que é possível. Você, como estreante, conseguiu os 7 mil votos e... Bom, você assumiu aí em 2022? 24. Desculpa, 2024. Isso. E já colocou várias leis, né? Já conseguiu concretizar suas propostas. Então, dá. Não é fácil, exige talento, exige esforço. Mas que recomendação você daria para os nossos colegas? Eu acho que a gente precisa se envolver. E eu vejo que muita gente me pergunta, mas como é que eu me envolvo? Gente, tem muita roda de conversa, vira e mexe, vai atrás. Tem organização social, tem o pessoal da academia, muitas vezes é envolvido. Manda mensagem, sabe, para os políticos, assim. E eu acho que tem uma outra coisa, a gente precisa de mais políticos em cargos de decisão, mas a gente precisa também de mais urbanistas em cargos de decisão, mas a gente também precisa de mais urbanistas dentro dos gabinetes. Tensionando, precisa de urbanista assessor parlamentar. Eu vejo assim, no meu gabinete tem 4 arquitetos, né? Daí é um pouco fora da curva, porque eu puxei sardinha pro nosso lado. Então tem a Priscila e o Matheus, que né, os dois já são arquitetos, e o Ivan, que é estagiário, mas eu coloco ele no nosso combo de arquitetos. E a gente discute muito. E eu vejo que aí os outros gabinetes vêm, mas aí tá. Então, assim, os assuntos de urbanismo. Podemos tirar umas dúvidas com vocês? E eu vejo que desde que a gente entrou, outros gabinetes começaram a ter urbanistas dentro. Coisa que não tinha antes, porque eu tentei caçar o povo e não achava. E aí eu acho que assim, também
é muito importante a partir da perspectiva dos profissionais quererem se envolver, se colocar à disposição, sabe? E se você imaginasse um Brasil onde todo prefeito tivesse um arquiteto no gabinete, Laís, o que você acha que mudaria? Eu acho que a gente teria um pouco menos de umas propostas, menos propostas delirantes, assim, né? Eu sinto que a gente teria propostas muito mais vinculadas à realidade da população. Também não vou colocar, né, a nossa profissão nesse lugar de endeusamento, assim, eu acho que todas as profissões têm seu algo a contribuir. Mas quando a gente está falando de município, a visão do urbanista é uma visão muito holística da coisa. É uma visão muito ampla da coisa. Então a gente consegue olhar para um problema e falar, vai dar problema lá e aqui e aqui. Você vai fazer essa obra aqui do ônibus? Lógico, bacana, legal. É uma obra sobre sustentabilidade, é uma obra que vai trazer mais mobilidade para as pessoas, mas você vai ter que cortar 200 árvores para fazer essa obra? Será que é uma boa ideia? Será que não dá para a gente fazer no outro lugar aqui sem cortar as 200 árvores? Não, mas corta, não tem problema, é bom. Não é bom, porque você vai ter um problema de dinâmica de participação popular, as pessoas vão ficar revoltadíssimas se você cortar 200 árvores, você vai ter um problema de ilha de calor, então você vai resolver um problema e vai criar outro, você vai diminuir sua área de lazer aqui, desse espaço que você está tirando as árvores. Então, eu estou te dando esse exemplo das árvores porque é um exemplo que aconteceu em Curitiba, foi exatamente isso que aconteceu, que inventaram um corredor de ônibus lá e botaram 150 árvores abaixo. E aí, aquela coisa assim, não tinha ninguém para avisar, sabe? Então, assim, eu fico pensando que talvez se a gente tivesse um corpo técnico, urbanístico, mais envolvido nas prefeituras e no momento da decisão política, por exemplo, Curitiba tem um corpo técnico, mas quem toma a decisão política e a tinta na caneta está pensando sobre essa ótica? Então, eu acho que seria muito positivo para os municípios se a gente tivesse essa proximidade maior da profissão, sabe? Você sabe, eu tive uma entrevista num programa que tem bastante audiência aqui em Londrina e eu fiz essa crítica, né, dos vereadores em Londrina não levantarem nenhuma bandeira. Sim. E esse tema de planejamento urbano. No dia seguinte tinha um monte de vereador me ligando, assessor de deputado, mas nada aconteceu. Eu cheguei a conversar com um vereador e também não foi eficaz. Laís, o que você diria para os outros seus colegas políticos sobre esse tema? Você deixaria eles mais tranquilos ou você acha que eles precisariam de arquitetos para entrar a fundo nisso? Olha, eu acho que seria extremamente positivo, se eles querem realmente discutir cidade, né? Se o objetivo for esse, ter um aconselhamento urbanístico. Eu vejo que faz falta. Já entrei em enormes, homéricas discussões políticas urbanísticas, porque tinham colegas que não entendiam conceitos assim que eles deviam entender como vereadores. Coisas assim que como vereador a pessoa deveria saber. O perímetro urbano, a diferença entre um terreno que fica em área rural, que fica em área urbana. Então, assim, aí você não consegue avançar na qualidade do projeto se você tá ali com um problema num conceito básico de entendimento de cidade. Então, se tivesse, né, esse aconselhamento mais próximo, também seria muito mais eficaz a fiscalização do executivo. Porque, por exemplo, a gente consegue fiscalizar a prefeitura, porque eu sei a pergunta para fazer. E esse material aqui, esse custo aqui tá fora? Por que custou esse tanto? Devia custar esse tanto? Mando pro Ministério... Eu sou a melhor amiga do Ministério Público. Eu mando um monte de coisa. Toda semana sai um negócio. Tá errado aqui. Esse negócio aqui não tá certo. Vejam aí com o Tribunal de Contas, porque eu acho que aqui tá meio sobrando dinheiro. Então, assim, a gente fica em cima porque também conhece, né? Então, eu acho que se os outros políticos tivessem essa visão, lógico, os que querem, né? Porque precisa querer também. Tem gente que não quer. Os outros políticos que tiverem essa visão deveriam sim cogitar a possibilidade e a urgência de ter um corpo mais técnico próximo a si, né? Não somente disposto a influenciar e a dar algumas diretrizes no sentido de, essa frente está errada, essa obra está inflacionada, não estão fazendo gestão democrática, vão cortar árvore onde não devia, esse ônibus tinha que estar chegando em tal lugar.
Então a gente tem essa visão holística. Eu faço muito isso, mas eu também sou meio workaholic, né? Eu mesma, eu sou meio doida, porque eu pego os contratos, eu fico estudando, eu pego a lei, fico lá rabiscando. Meus assessores trabalham muito, me ajudam muito, mas eu sou meio CDF, assim, né? Então eu fico lá estudando e cutucando. Mas também por causa dessa visão mais técnica da construção da cidade, né? Eu vou te sugerir, então, da mesma forma que você tem um beabá urbanístico para a população, né, levando os termos técnicos de forma fácil, me parece que a gente precisa ter um beabá arquitetônico para os políticos verem a importância de ter um técnico. Sim. E, talvez, um beabá para os arquitetos urbanistas de política